Olá pessoal, eu sou a Lau Simões, sou pós-graduada em Marketing Digital e você já ouviu falar que Canal Dark é a galinha de ovos de ouro para quem produz conteúdo aqui no YouTube? Bom, eu acho que essa galinha de ovos de ouro está indo pro fim, né gente? Porque recentemente o YouTube baniu 16 canais Dark que faziam automatizações com IA, né, geravam conteúdo exclusivamente com inteligência artificial, e com isso, várias visualizações foram perdidas nesses canais, né? Bilhões de visualizações foram pro ralo aí com o fim desses canais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre os canais Dark, sobre essa mudança do YouTube, sobre essa questão de conteúdo automatizado, se é uma coisa legal, se não é uma coisa interessante de se fazer. Tudo isso vai entrar em xeque aqui neste vídeo. Mas antes disso, vamos para a vinheta. Bom, mas antes da gente começar a se aprofundar no assunto, para caso você seja leigo e não sabe o que é um canal Dark. Bom, gente, um canal Dark, ele é um canal onde não aparece, né, o criador, igual vocês estão vendo aqui eu agora. É aquele canal que só tem a narração, então ele foca muito na narração, imagens, vídeos e na edição, né, ele vai mostrando imagens enquanto ele tá contextualizando e explicando o vídeo pra você, que com certeza você já viu algum vídeo aqui. Então são canais que você não vê o criador, às vezes você nem sabe quem que é o criador daquele canal por trás, mas ele faz nesse formato. O que aconteceu, né? De onde tá a polêmica? Quer dizer que todo canal Dark é automatizado, tem IA? Não necessariamente. Como eu expliquei anteriormente, é só alguém que não aparece nos vídeos. No entanto, né, com a IA, com essas implementações, novas ferramentas, novas funcionalidades, a IA tá muito mais avançada agora em 2026, alguns canais, né, começaram a automatizar toda a produção de conteúdo. Ou seja, a IA que tava fazendo roteiro, tava editando, tava colocando imagens geradas por IA, vídeos gerados por IA também, né, fazia tudo automatizado, né, e faziam isso diretamente com inteligência artificial, né, então eles estavam fazendo canais Darks com uso de IA. Só para contextualizar aqui e vocês entenderem, né, este cenário. Então, onde começou os canais Dark? Os canais Dark, gente, eles são bem antigos aqui no YouTube, que nem eu falei, com certeza você já viu algum vídeo deste. Normalmente eles aparecem naqueles top 10, maiores montanhas, top 10 isso, top 10 aquilo, que eles colocam a foto ou vídeo de alguma coisa e a pessoa vai narrando e tal. Antigamente, o canal Dark, ele era mais artesanal, né, ele focado totalmente na edição, de como a pessoa mostrava, de como ela demonstrava, por exemplo, os top 10, né, e hoje em dia ele ficou uma coisa meio mecânica para alguns canais, né, então ficou difícil com esse aumento grandioso, né, nessa área de canal Dark. Ficou meio difícil você ser diferente de outros canais, você ter uma originalidade, né? Então ficou uma coisa meio mecânica, meio robótica, meio padrão, para alguns ali que não conseguiam sair tanto desse comum. E o que aconteceu, né? A notícia que saiu recentemente. Gente, o YouTube, ele baniu 16 canais Darks que estavam usando automatização de IA para produzir conteúdo em massa. Eles tinham ali em torno quase 5 bilhões de views e todos 35 milhões de inscritos, tá? Essa é a somatória de todos os canais ali que acabaram sendo deletados ali da plataforma por esta questão de automatização com IA, que a gente vai explicar mais pra frente. Mas é só para vocês entenderem o que acabou acontecendo, né? Então eles eram identificados como canal Dark, né? Que não tinha uma pessoa, era tudo automatizado, voz, vídeo e tudo mais desses canais, e eles acabaram sendo deletados. Antes da gente seguir, quero lembrar vocês de deixar o like aqui neste vídeo. Se quiser comentar alguma coisa a respeito, né, sobre esse assunto, se é do seu interesse, deixe um comentário aí embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal para vocês acompanharem mais notícias, novidades e conteúdo sobre marketing digital. Mas vamos ao X da questão. É proibido ter um canal Dark que usa IA, inteligência artificial? Gente, não, até porque o YouTube também usa recursos de inteligência artificial. Mas então por que eles foram banidos? Então por que eles foram deletados da plataforma? Um simples motivo, gente, spam. Os conteúdos que estavam sendo produzidos, né, lá dentro desses canais, eles eram de baixa qualidade, que é uma coisa que o YouTube sempre frisa para todos os produtores aqui dentro, de fazer conteúdo de alta qualidade, tá?
E também eles tinham recortes que espalhavam informações falsas, né? Como eu falei, a IA ela pode gerar foto, vídeo, voz, e ele estava criando jogos que não existiam, trechos de filmes que não existiam, né? Então tem até uma função hoje no YouTube que fala ele mostra algum cenário ou coisa real que não aconteceu. Você pode colocar lá quando você tá upando um vídeo, ele pergunta se você tá mostrando alguma coisa que não é real, ou seja, que é gerado por inteligência artificial e não existe aquela cena, aquele trecho ali. Mesmo assim, quando você gera um conteúdo de baixa qualidade, ainda mais com falsa informação dentro dele, isso pro YouTube é um critério terrível, né? Porque não agrada os usuários. Então eles estavam enchendo de vídeos ali dentro de baixa qualidade só pra chamar atenção. E além disso, tava com clickbait absurdo, né? Jogando ali notícias para as pessoas entrarem, fazendo thumbs bem escancaradas para as pessoas entrarem nos vídeos. E às vezes nem era nada daquilo que o conteúdo tava falando, né? Se você não sabe o que é clickbait, eu fiz um vídeo recente aqui no canal ensinando, né, o que é esse termo, por que essa palavra se tornou tão popular e o perigo de usar essa estratégia aqui hoje nas redes sociais, nas mídias, né? Então, se você não assistiu, assista esse vídeo também. Mas voltando ao conteúdo, gente, seria basicamente por isso, tá? Então, não é exclusivamente porque estava usando IA, porque estava automatizando os processos, mas era porque o conteúdo automatizado era ruim, simplesmente assim. Como eu falei, o YouTube tá priorizando sempre, né? E não só o YouTube, mas como o Google também prioriza a experiência do usuário. Ou seja, um canal que publica 20 vídeos por dia, sem supervisão nenhuma humana, né? Que deixa o robô fazendo 100%, o roteiro, a voz, publicando as copies, tudo. Essa falta, né, de revisão humana acaba, assim, gente, dando um conteúdo mais fraco, um conteúdo que não tem valor agregado para as pessoas. Porque o robô, ele não tem esse feeling ainda, né? Não tem esse comportamento adequado de saber fazer um conteúdo com qualidade. Ele ainda não tem essa expertise, né? Tanto que ele vai fazer um conteúdo bem genérico, ele vai pegar coisas de outras páginas, de outros vídeos, de outros blogs, ele vai juntar ali e vai fazer um conteúdo bem raso e às vezes bem objetivo, mas que não agregue para as pessoas. Então, o YouTube viu isso como uma experiência ruim, que ia acabar, né, prejudicando a própria plataforma por ter vários vídeos, né? O YouTube já recebe um monte de vídeo por segundo aqui, mas que não tinham nenhum valor e acabariam prejudicando a própria marca por deixar, né, esses produtos ruins ali dentro. Bom, agora vamos falar quais problemas os canais Dark provavelmente vão enfrentar daqui adiante, depois, né, dessa análise, dessa revisão do YouTube. Então, esses canais que utilizam IA, já utilizam automatização, mesmo que eles não estejam produzindo conteúdo de baixa qualidade, eles podem sofrer alguma penalidade, porque o YouTube vai colocar ali uns bots para trabalhar, identificar tipos de comportamento dentro da plataforma, gente. Isso possivelmente vai acontecer se eles deixarem também automatizado a própria revisão também. E provavelmente o YouTube vai fazer isso, né, gente? Que nem eu disse, bilhões, né, de vídeos que são upados no YouTube, então ele não vai colocar agentes humanos para ficar revisando vídeo por vídeo, ele deixa já um bot ali para identificar comportamentos. Então, primeira consequência, que provavelmente vai acontecer com esses canais Dark, né, que pode acontecer, é desmonetização, perder o selo de parceiro, porque eles vão identificar como IA, que ele usa automatizações e tal, pode ser a primeira. Desmonetização é normalmente a primeira punição que os criadores de conteúdo recebem aqui no YouTube. A segunda é o Shadow Ban, né, gente, que também é muito comum no YouTube, né, a gente costuma conhecer esse termo pelo Instagram, mas acontece no YouTube também, que é o alcance dos seus vídeos serem interrompidos, seus vídeos começarem a não bater nenhum view, não começarem a não entregar nem para os seus inscritos. Isso pode acontecer também, claro que ativando o sininho vai receber lá, né, nas notificações, mas ele pode nem aparecer na tela inicial, que é uma tática de Shadow Ban que a plataforma faz às vezes para punir, né, alguns canais aqui no YouTube. Então essas são as consequências que pode acontecer. Se você tem um canal Dark e observar esse tipo de comportamento, né, provavelmente você vai ter que, se você não estiver fazendo o conteúdo que eu citei anteriormente, né, você vai ter que provavelmente recorrer ao suporte do YouTube. Isso é um trabalho que talvez demore muito tempo, né, até se regularizar. É difícil falar com plataformas, ainda mais plataformas muito grandes de redes sociais e de mídias, né, que nem o YouTube. Mas vai ser o único caminho a recorrer, né, gente? Porque é complicado, né? Eu disse assim, a gente tenta criar o conteúdo, às vezes a gente não está fazendo nada errado, mas pode ser identificado pelo bot e acabar caindo nisso. O que criadores de conteúdo devem fazer a partir de agora? Vamos lá num checklist rapidinho, gente.
pra ficar atento, né? Pra não cometer os erros e nem cair aí na malha fina do YouTube, pra você não ser penalizado. Isso não só pra canal Dark, tá, gente? Qualquer um aí que tem um canal no YouTube, acho que vai ser importante essas regras aqui. Primeiro, ter a revisão humana, né? Independente se você usa IA para te ajudar em algum processo, quando você tá fazendo a criação de conteúdo, sempre revise você mesmo, né? Ou quem trabalha para você, se você tem uma empresa e tem um canal, mas tem que ter uma revisão humana sobre o que está sendo publicado, sobre o vídeo, sobre as legendas, né? Sobre a copy, sobre a thumb, tudo isso precisa ter um olhar humano para ver, olha, isso tá legal, isso não tá, pra gente fazer ajustes, tá? Ah, isso não faz diferença? Faz sim, tá? O YouTube sabe quando você tá colocando coisa de IA ali, tá? Outro bot identifica, tá? Então sempre tenha pelo menos esta revisão humana. Segundo, tente usar recursos mais humanos também, né? Não precisa automatizar tudo, claro, se você já tem esse sistema de automatizar voz, imagem, geração disso, geração daquilo, né? Tudo bem, cada um faz um conteúdo que acha adequado, né? Mas eu acho melhor e acho dica pra vocês também não ficarem fazendo muito conteúdo digital com IA, né? Tudo com IA, porque isso acaba deshumanizando muito a sua marca, né? Aquela dublagem que ainda não é 100%, com a voz de IA também é muito esquisita, muito robótica. Às vezes é legal você ter, você mesmo fazer, né? Você conversar, você falar, você fazer suas narrações próprias, acaba criando uma proximidade com as pessoas. Eu pelo menos gosto mais de canais assim, eu já assisti muitos canais Dark, mas eu prefiro esses que o próprio narrador tá conversando e falando sobre o que ele tá exibindo na tela também. Terceiro, gente, seja transparente, né? Também coloque lá a sinalização, tem IA, não tem IA nesse vídeo. É igual monetização, você precisa sinalizar, né? Por exemplo, quando você tá fazendo uma publi dentro de um vídeo, você precisa sinalizar no YouTube que tem propaganda paga. É a mesma coisa com IA. Se você vai colocar imagens, vídeos que foram gerados por inteligência artificial, você precisa sinalizar também, que é uma forma de transparência com a própria plataforma. Porque caso ela ache que você está produzindo uma coisa e você não está sinalizando, você pode ser punido também. E quarto e último, qualidade sobre quantidade. Tá? YouTube não adianta você ficar postando 5, 10, 20 vídeos por dia se eles não têm qualidade, se eles não têm valor para as pessoas que querem assistir, gente. É mais válido você perder um tempo ali produzindo um vídeo inteiro, completo, mais legal, interessante para as pessoas assistirem, para você publicar e, né, as pessoas assistirem, gostarem, né? Às vezes eu não publico que nem aqui, eu tinha que publicar toda semana, às vezes eu não publico toda semana, mas eu me delongo num vídeo que é mais legal, mais interessante pra vir conversar aqui com você. Então, tem essa visão de que qualidade é muito superior à quantidade, né? Eu acho que isso também agrega muito como marca, como criador de conteúdo pra você que é um youtuber hoje. Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. A gente falou sobre os canais Dark aqui do YouTube, reforçando, gente, o YouTube não odeia inteligência artificial, nem que você use inteligência artificial, ele odeia lixo eletrônico, que é você ficar produzindo conteúdo que não agrega nada. E isso também é válido para pessoas que não usam IA, mas produzem conteúdos ruins, tá? Isso é difícil a gente às vezes encarar que um vídeo não ficou legal, que o conteúdo tá ruim, mas mesmo que você não use nada de IA, seu vídeo pode ser ruim também. Então, é importante a gente sempre frisar que é questão de qualidade, sempre vai ser essa questão de qualidade dos conteúdos que você está produzindo. E, novamente eu friso que não é questão de ter a melhor câmera, de ter o melhor microfone, não é isso, tá? Inclusive eu falei nos 12 erros que todo youtuber comete. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo assistir também. Eu falei sobre várias coisas que vão passar pela cabeça de criadores de conteúdo hoje, né, ou futuramente também, são erros muito típicos, né? Então reforço para vocês assistirem também. Mas, gente, eu quero saber de vocês. O que acham sobre essa novidade que o YouTube tá fazendo de banir alguns canais Dark? Quero que vocês respondam aí, né? Falem se vocês têm um canal Dark também. Se vocês têm alguma dificuldade, estão passando aí como criador de conteúdo, que pode ser uma futura pauta aqui do canal, por que não? É isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido até agora. Deixa aquele like e se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Fui!